Bem, já que estamos falando em quarta do amor, Micael já antecipou ali, ó, terminou, o que que faz? Apaga as fotos, devolve presentes. Agora, terminar um relacionamento, não, principalmente um casamento, ele não termina apenas por brigas, né? Por isso, hoje nós vamos falar sobre hábitos. Às vezes você nem está se dando conta, mas alguns hábitos, alguns comportamentos podem levar ao divórcio. A boa notícia é que muitos hábitos podem ser resolvidos através do diálogo. Por isso, nós convidamos a psicóloga Marilda Santos para que você não transforme esse casamento cheio de amor em um divórcio triste, desgastante. Não é mesmo, Marilda? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, vou responder. Responda a minha pergunta. A Marilda estava me ouvindo aqui. O que faz? Um álbum de casamento impresso lá que você gastou horrores às vezes? Na maioria das vezes, os pais dão para os filhos. Porque quando tem filhos, quando não, talvez vá destruir ou guardar ou jogar fora, cada um vai tomar a decisão. Mas o filho tem uma história ali, naquela relação. Então, alguns pais dão algumas fotos para o filho e tal, e se desfazem, né, de alguma forma, sabe? Mas o filho tem uma história ali, então é importante. Né? Eu acho que eu fui impulsiva, porque eu primeiro fiz, depois comuniquei a ela, não dialoguei. Mas foi aquele momento do tipo, passou, já fazia alguns anos, então eu achei que estava ocupando espaço, olha a cabeça, né? O álbum está ocupando espaço aqui, aí acabei me desfazendo. Mas enfim, então fica como dica para você, né? Muita gente às vezes passa por isso. Hoje nem se imprime mais tantas fotos, talvez as do casamento, mas na minha época, né, como diz. Agora, vamos entrar no tema de hoje, então. Que é isso, nem só traição, nem só briga faz com que o casamento termine, né, Marilda? Tem muita coisa, na verdade, né, Keltrin? E hoje, muito mais. Né? A gente até falou num outro momento a respeito disso, das redes sociais, por exemplo, atrapalha muito um casamento. Mas tem muita coisa que atrapalha um casamento e o que você falou, a falta de comunicar, de falar, é uma das piores, né? Porque daí vai acontecendo, vai somando, como alguém falou, né? Vai distanciando, chega uma que acaba. Bem, já que você tocou nesse assunto, a gente já viu um trechinho de uma enquete, mas eu fui lá no shopping e conversei com as pessoas e a Tiane vai colocar aí na tela, então, para saber o que as pessoas pensam. Na sua opinião, que tipo de hábito ou comportamento que leva ao fim de um casamento? A distância entre o casal. Aí o relacionamento esfria com o tempo e nem se olham mais no olho, nem se tocam, nem se pegam e acabou-se o casamento. Você, assim, o que acha que leva, qual tipo de hábito ou comportamento que leva ao fim de um casamento? Falta de cumplicidade, né? Insegurança também. Eu acho que os casais precisam ter a sua autenticidade, né? Precisam buscar sonhos juntos também, né? Como você falou ali, compartilhar os sonhos, né? O que você acha? Que tipo de hábito que leva ao fim de um casamento? Bom dia, tudo bem? Eu acredito que o comodismo acaba levando ao fim do casamento, acho comida, né? E bem, tipo, um dos lados não ceder, né? Isso aí acaba implicando mais assim no desfecho negativo aí da relação. E como que você acha que o outro pode ter essa compreensão de ceder, assim? O que ele deve pensar em relação ao outro? É que assim, tipo, como é que eu posso te explicar? Tipo, você quer que eu faça alguma coisa, mas faça também, tipo, meio que seja um espelho, assim, tipo, não é só venha a nós o vosso reino, né? Tem que ser meio que é um casal, né? O fim do casamento é a falta de sinceridade, de honestidade, né? Eu acho que isso é fundamental em qualquer relação, seja ela de um casamento, seja ela de uma amizade, entendeu? Na sua opinião, o que leva um hábito ou um comportamento que pode, assim, levar ao fim de um casamento? A gente não tenta sempre de um outro, ter essa coisa de sempre conversar. E uma coisa muito legal é tentar sempre se reunir. Se não tem tempo, à noite, tomar um café ou qualquer coisa, mas todos juntos. Então, o distanciamento pode levar ao fim de um casamento? Muito, muito. E o dia a dia, né? O dia a dia eu acho que é o principal. Eu acredito que é a falta de relacionamento, de conversa, transparência, comunicação. A maioria das vezes, o meu casamento é ótimo, então eu acredito que como eu tenho um bom relacionamento com a minha esposa, é por conta do relacionamento que eu tenho com ela, convivência, conversas, né? E é isso, é um entender o lado do outro. É tão bom ouvir os outros, né? Então, ali, ó, a gente já tem alguns pontos. Sim. Distanciamento, falta de comunicação, rotina. Antes de você comentar, chegaram participações, a gente adora. Então, antes eu vou pedir novamente para a produção, então, colocar as mensagens que chegaram. Você também pode participar, por favor. A gente quer ouvir a sua opinião.
Ó, creio que precisamos avaliar bem uma pessoa que seja honesta, leal e fiel consigo mesma. Um grande erro é achar que você casou para ser feliz, quando na verdade é você que tem que fazer o outro feliz. Se houver reciprocidade nisso, temos um relacionamento sólido e saudável. O Adriano Albanaz participando conosco. Muito obrigada, Adriano. A Rose, eu e meu esposo Renato somos casados há 33 anos e para manter todos estes anos tem que ter muito companheirismo, calma, da parte dele, é claro, risadinhas e amor. Casaria 1000 vezes com ele novamente. Ô, Rose, olha, comentando e já se declarando aí, renovando os votos. A Deji, participando com a gente. Keltrin, os relacionamentos de hoje em dia são muito mais cada um por si. Tem que ter companheirismo, sabedoria e muito jogo de cintura. Sou casada há 28 anos e somos muito felizes. Tem uma família linda. Obrigada, Deji. Como você viu logo no começo do programa, a gente já colocou uma arte ali com alguns pontos, né? Que existe uma pesquisa assim que fala sobre isso e a Marilda pode complementar, pode dizer se isso está certo ou não. Então, eu vou pedir novamente para a Tiane colocar essa arte e aí a Marilda vai comentando esses pontos. O que é esse hábito de desrespeitar o outro, Marilda? Só uma coisinha que alguém falou ali, eu preciso fazer o outro feliz, né? Eu preciso estar feliz, sabe? Porque se eu só mirar ao outro, não vai, né? Isso precisa ser realmente de mão dupla, não pode ser um só. Então, eu preciso estar feliz, estar bem, para poder fazer o outro, né? Para poder dar para o outro. Desrespeitar o outro, eu dei um exemplo logo no começo, quando a gente conversou, né? E isso acontece, é muito comum a gente ver, por exemplo, numa roda de amigos, um depreciar o outro, né? O respeito é muito importante entre o casal, eles precisam estar coesos, precisam estar juntos em qualquer lugar. O desrespeito nem em casa é legal, não é bom, né? Mas, nossa, na frente dos outros fica muito ruim e isso passa muito pelo consultório, assim, o quanto traz, sabe? Ele fez isso na frente da família inteira e eu me senti muito depreciada, muito mal. Então, esse desrespeito é muito ruim. E se eu não falo isso para o outro, se não acontece nada, se eu não comunico o outro, vai continuar acontecendo o desrespeito. Mas o respeito, em geral, é muito importante no relacionamento, em tudo, né? Porque quando a gente fala em hábito, por exemplo, né? Depreciei, ela não sabe fazer nada direito, ela não cozinha bem. A mulher se fecha, fica com aquele bico, não fala nada. Quando vê o casamento termina, nem sabe por quê. Exatamente. Muito bom. Vamos para o próximo ponto, então. Deixar o casamento cair na rotina. Isso foi um ponto que foi falado ali na entrevista, que incomoda. Se torna um hábito também, né? E aí teve um primeiro entrevistado ali que falou, né, que vai se distanciando, não pega mais, não namora mais, não olha um no olho do outro. Então, isso é muito importante. É todo dia, né? É claro que passam alguns dias, mas você tem que ficar atento, porque é um relacionamento. Não tem como, é uma relação a dois, é 50% para cada um. Então, é olhar e realmente chegar perto, beijar, pegar. É um namoro, continua sendo um namoro. Porque se a gente olhar só para o dia a dia, cansaço por causa do trabalho, cansaço por causa dos filhos, estresse por causa do trânsito, não vai faltar, todo dia tem, né? Então, se deixar o casamento por último, você vai dormir e até esquece que tem um companheiro, né? Então fica atento a isso, se você costuma ter esses tipos de comportamento, fica atento. Próximo hábito, controlar o outro. É uma reclamação também? Muito, muito. E aí, eu vou dar um exemplo bem comum que acontece. Por exemplo, no Facebook, tem um Face para o marido e para a mulher. Né? Não tem um espaço para um ali e para outro. Aquele casal que tem um único. Um único para os dois. Não que, claro, né, que podem ter, mas para alguns é uma forma de controle. Eu estou controlando o que um e outro coloca ali, sabe? Na maioria das vezes é assim. E quando eu penso no outro, eu tenho que pensar em mim, em nós e no outro. Então, se você pensar em 3 elos, né, ligados, eles precisam estar bem equilibrados. Eu tenho que ter o meu espaço, eu tenho que ter o espaço para nós e o espaço para o outro. Eu não posso avançar, né, sem deixar o outro ter as ideias dele, o que ele acha, o que ele pensa da vida dele, o que ele quer para ele, eu preciso respeitar isso. E do outro a mesma parte, e o que nós temos juntos também.
né? Precisa ser respeitado pelos dois. Controlar as amizades, controlar a vida financeira, todo tipo de controle também, né? Não vai. Em assim, algum momento vai estourar. Vai distanciando, vai né? Distanciando, exatamente. Próximo ponto, então, não apoiar o outro. Né? O outro tem uma ideia lá, estou pensando em fazer academia, né? Isso, eu vou dando exemplos, tá? Eu quero fazer uma faculdade, né? Não, imagina, você vai sair de casa, deixar as crianças ou vai deixar a gente? Não, né? Eu preciso apoiar o outro. Ou no trabalho, né? Você sabe, você consegue, você é uma pessoa inteligente, tal, competente, pode ir. Então, é minha atitude do bem para o casamento, no caso, fazer isso, né? Da mesma forma, eu espero isso do outro, né? Que ele reconheça em mim o que eu tenho, as minhas qualidades, e eu reconhecer no outro também o que ele tem, priorizar isso, daí isso, apoiar, né? Porque muitas vezes a gente tem medo. E daí, se quem está próximo é o primeiro a dizer que não vai dar certo, como que tu vai se sentir confiante, exatamente, né? Como é importante, né? Como é importante. Você está contando, por isso que eu disse, o casal tem que estar coeso, ele tem que estar, né, acolhendo um ao outro, né? Perfeito. Confundir as prioridades. Aí, primeiro tem que ser definidas as prioridades e saber que cada um tem prioridades diferentes, às vezes. E, de novo, lá vem o respeito, né? Ele gosta daquilo, ele quer fazer aquilo e está tudo bem. Está tudo bem. Eu posso não achar tão legal, né? O curso, ou sei lá, aquilo que ele quer fazer. Ou trocar de carro naquele momento. Algumas coisas que aparecem no meio do caminho. E aí, depois, eu posso dizer assim, eu posso ficar brigando por isso, né? Eu posso escolher, não, né? É prioridade dele, ele quer isso, ou ela quer isso, então, ok, tudo bem, está tudo certo. Né? Ou então fazer um combinado, né? Então, esse mês vamos então priorizar isso que é mais importante para você e no próximo E de novo a comunicação entra aí, né? Por isso que a gente está falando, porque são hábitos que de fato é uma tentação isso acontecer silenciosamente. Isso. Né? Eu ia deixar mais para o final, mas eu vou colocar que o conflito, o falar é muito importante, né? As pessoas acham, não, mas a gente não briga, não, mas a gente não quer brigar, porque senão pode, né, aumentar aquilo, e eu não gosto de briga, eu não gosto de conflito. É necessário, não tem outro jeito, sabe? E o conflito não é violência, mas é você falar do que você está sentindo, não necessariamente acusar o outro, mas como eu me sinto. É importantíssimo falar, senão o outro não vai saber, não tem bola de cristal. Perfeito. Próximo ponto. Reclamar o tempo inteiro. Tem gente que tem o hábito de reclamar e nem se dá conta, né? E também, de novo, é uma tentação chegar em casa cansado e reclamar do trabalho, reclamar do trânsito, só reclamar. Com algumas coisas, né? Porque normalmente quando a gente é muito reclamão, vou colocar assim, você aprendeu isso com alguém, né? Sabe? E aí eu dou como tarefa, sabe? Se aprendeu com alguém. Quem fazia isso? E aí a pessoa diz assim, digamos assim que a sua mãe fazia isso. Vou dar como exemplo, né? Não sei como é o nome da sua mãe, mas aí eu confundo você com a sua mãe. Então eu digo, Maria, o que está acontecendo? E você leva um susto assim, porque é exatamente isso. É como se você estivesse fazendo a mesma coisa e aí você vem para pensar. Que é isso. Você precisa refletir. É verdade. Bem, eu vou pedir, tem mais 2 pontos, só mais esse, Eduardo, só me dá mais esse 1 minutinho para encerrar. Bom, mas assim, sonhar, o outro quer impedir de sonhar, né, Marilda? Exatamente. E sonhos diferentes, né? E aí alguém falou assim, mas alguém tem que ceder. Não, mas tem uma terceira opinião ainda. Tem uma terceira opinião que pode, sabe? Perfeito. E tem um último ponto. Agora sim, quando falo Eduardo, o Eduardo não está aqui fisicamente, mas ele está aqui, é a voz da minha consciência, dizendo encerra. Mas tem um outro que eu acho que tem levado muitos casais a acabar um casamento, né, Marilda? Acaba mesmo. Não dá para deixar de falar nisso. Não planejar a vida financeira. Gente, dinheiro acaba casamento. E tem que ser a 2. Não tem como ser diferente. Às vezes aparece alguns que ele não conta para ela quanto ele tem, quanto ele ganha, ou ela também não, e um gasta muito mais que o outro e não fala. E aí, só para fechar, precisa refazer o contrato de casamento, sempre refazer, porque daí a gente está sempre colocando em dia, conversar, comunicar, é isso, não tem o que fazer. Sensacional, Marilda. Jed, eu agradeço muito a sua participação, seja sempre bem-vinda ao Ver Mais.